Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. É com muito amor e com muito carinho que a gente se encontra aqui todos os dias às 7:30 da manhã para o nosso momento do Evangelho Diário. Mas eu também vou deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos irmãos que às vezes não conseguem estar aqui conosco agora na parte da manhã. Então, sintam-se também acolhidos, sintam-se envolvidos por este amor que nos reúne aqui como uma grande família do Evangelho. Meus amados irmãos, hoje iniciemos a nossa segunda-feira pedindo para Jesus nos auxiliar com as nossas relações com o próximo. Que Jesus nos ajude nesta semana a termos mais paciência na forma como lidamos com o próximo. E que toda a relação que às vezes venhamos a ter um atrito, um mal-entendido, uma desavença, que Jesus possa conceder o perdão nessa relação. Que Jesus possa ajudar nesta semana, que a gente consiga desatar aqueles nós da indiferença, aqueles nós, às vezes, da intriga com alguém que a gente tem. Que Jesus nos auxilie a gente a trabalhar o perdão para com o próximo. A também entender que todos nós estamos no caminho da evolução, todos nós estamos buscando melhorar e cada um está ao seu tempo. Então, que o Cristo possa nos abençoar para que a gente possa resolver qualquer pendência que a gente tenha com alguém, para ter uma relação um pouco mais harmônica, mais tranquila, que Jesus possa conduzir as oportunidades para que a gente consiga exercer o perdão com esses irmãos e que possamos, nesta nova semana que se inicia, abrir sempre, cada dia, o nosso coração para a luz que vem do alto, para a luz de Jesus. Meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para hoje iniciarmos aqui lendo, refletindo a mensagem de número 133 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, meus irmãos, esta mensagem é de Emmanuel. E é uma mensagem que vem nos esclarecer sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. E eu achei essa mensagem assim muito bonita porque, como eu comentei alguns evangelhos atrás, aqui no começo do mês para nós, já passamos da metade do ano. Os dias estão correndo, os meses estão passando, os anos passando mais rápido ainda. E, meus irmãos, se a gente não aproveita muito bem o nosso tempo, e quando eu digo aproveitar o tempo, não é na visão terrena, é na visão da vida eterna. Se a gente não aproveita bem o nosso tempo para nos melhorar, para perdoar, para corrigir as situações que precisam ser corrigidas, meus amados irmãos, a gente só vai vivendo a vida um dia após o outro. E aí chegamos naquele momento que falamos, nossa, mas passa tudo tão rápido, tudo passa de forma tão acelerada. Pois é, meus irmãos, aproveitemos o nosso tempo. Como eu disse, já passamos aí da metade do ano. Como aproveitamos as nossas horas? Então, eu vou ler para nós aqui essa mensagem de Emmanuel e juntos vamos refletir sobre ela. Emmanuel ele coloca para a gente: observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécies são as nossas ações a benefício dos semelhantes, e procurando aceitar-nos
como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e nos melhorar sempre. Emmanuel ele diz hoje para todos nós, neste momento, essa palavra do Evangelho, ela é uma palavra que vem direto ao nosso coração. Emmanuel, ele coloca bem claramente para nós. Observemos o que estamos fazendo com os tesouros das horas em nossa vida. E não apenas isso, busquemos nos aceitar como somos, sem buscar às vezes esquivas, escapatórias e vícios para entorpecer o que realmente está em nosso coração. Mas em verdade, vamos agir no bem, ao invés de ficar tentando fugir de servir e ter responsabilidades. Mas, quanto a isso, eu acho que essas palavras de Emmanuel elas já nos dizem muito. Mas eu acredito que há uma história do querido Humberto de Campos, que é uma história que as palavras de Humberto de Campos, elas já nos dizem tudo, digamos assim. Nós temos uma história do querido Humberto de Campos, que foi psicografada pelo nosso querido Chico, no livro que se chama Reportagens de Além Túmulo. Lá no capítulo 13, tem uma história que o querido Humberto de Campos titula ela como O Trabalhador Fracassado. Ou seja, de alguma forma, alguém que firmou um compromisso e fracassou. Mas será que ele fracassou por falta de tempo? Será que ele fracassou por algum motivo, assim, de não ter tido tempo para realizar o trabalho que ele tinha solicitado? Pois bem, então eu convido a todos para a gente descobrir juntos essa resposta aqui com essa história. Meus irmãos, Humberto Campos nos conta que lá no mundo espiritual havia um espírito chamado Efraim. E Efraim, ele está se preparando para reencarnar. E nesse processo da preparação da reencarnação dele, ele começa a receber amparo e auxílio e recomendações dos bons espíritos que guiam ele. E só um adendo aqui, isso também é com todos nós. Antes de reencarnarmos, nós recebemos recomendações, esclarecimentos, ajuda do que a gente vai passar aqui. E os bons espíritos nos guiam, nos dão um panorama geral para a gente já reencarnar preparado. Então, isso foi o que aconteceu com Efraim. Efraim estava lá se preparando para reencarnar e começou a receber algumas recomendações do seu guia espiritual. E as recomendações eram que Efraim iria reencarnar na Terra com uma missão: a missão do trabalho construtivo. Ele iria partilhar a mensagem nobre do alto. E as suas tarefas seriam de cunho edificante. Ele iria partilhar o pão com aqueles que necessitam, as palavras com aqueles que estão necessitados. Ele iria, de forma geral, amparar em todos os sentidos, moralmente e também materialmente. E aí, a boa espiritualidade passa algumas recomendações para ele, dizendo: olha, a sua luta já vai começar lá na infância. Porque raros pais na Terra estão aptos para orientar conscientemente os filhos que são confiados à sua guarda. Então, Efraim, resiste, porém, e aprende e conserve as tuas energias para a fé.
Lembra sempre das suas tarefas santificantes, lembra sempre que é necessário o esforço e não escute as vozes tentadoras. Foque no caminho da redenção. Então, Efraim recebeu ali todas as suas orientações para sua missão e assim foi. Efraim reencarnou. Quando ele reencarna, ele passa pelo véu do esquecimento. E logo na infância, ele começa a notar aquelas dificuldades que a boa espiritualidade já tinha avisado ele. Os pais que receberam Efraim em teu lar não estavam tão conscientes sobre a educação moral do filho. Então eram pais, aqui na história que é falado, eram pais que faziam de tudo, mimavam muito, faziam de tudo de forma exagerada, exagerada. Então, eram pais que viam ali o Efraim falando um palavrão, falando coisas complicadas, tendo atitudes grotescas, ainda criança, mas não corrigiam ele. Deixavam, não, deixa, é só uma criança, não tem problema não. E assim Efraim foi crescendo. Só que a boa espiritualidade notou isso. Então a espiritualidade se encontrava com Efraim durante a noite de sono dele, quando ele se desprendia parcialmente do corpo. Isso Efraim ainda criança na reencarnação. Mas o espírito dele, uma bagagem espiritual grande, se desprendia no momento do sono e recebia as orientações do mundo espiritual. Olha, Efraim, o caminho que você está seguindo. Lembra da sua missão. Lembra que você tem um compromisso na Terra. Mas ele acordava e de nada adiantava. Inclusive, Efraim contava para os pais dele dos sonhos que ele tinha. E os pais pouco se importavam. Falavam, não, isso é coisa de sua cabeça, coisa de criança, imaginação, que seguir missão na Terra, o quê? A Terra foi feita para os homens práticos, os homens fortes. Então essa era a cabeça dos pais de Efraim. A vida foi passando. As horas da vida foram passando. Ele chegou na adolescência. E na adolescência ele se deixou levar pelas coisas frívolas, pelos prazeres momentâneos. Efraim, ele gostava muito de xingar, de se revoltar. Ele xingava tudo, a todos, batia de frente com tudo. Ele era realmente um rebelde revoltado. Então, a espiritualidade continuou visitando ele durante as noites de sono, esclarecendo Efraim, olha o caminho que você está seguindo. Efraim, muda a conduta, lembra do que você combinou. E ele, ao acordar, ele acordava com aquela sensação de que algo estava errado, mas ele não se importava, continuava ali seguindo só os prazeres da terra. Os tesouros da hora foram muito mal aproveitados por Efraim. O tempo foi passando, assim como a nossa vida, tudo passa muito rápido. Quando vê, ele já era um jovem adulto, formou-se, estudou, mas ele não usava nada do seu conhecimento para ajudar as pessoas, sabe? Ele estudou só para falar que estudou, guardou ali o diploma e pronto, acabou. E a espiritualidade ali, tentando guiar Efraim. O tempo foi passando. Efraim se casou, foi seguir sua vida. E um dia ele conheceu a doutrina espírita. Quando ele conheceu a doutrina espírita, ele ficou encantado. Falou: nossa, aqui está a resposta para tudo que eu preciso. Gostei da doutrina espírita. E ele começou ali a seguir a doutrina. Só que o coração de Efraim estava muito inflexível. E mesmo ali dentro da casa espírita, ele continuava ainda com aqueles conflitos. Arrumava conflito com um, arrumava conflito com outro, arrumava problema e só reclamava. Foi dado a ele a chance de trabalhar na casa espírita, mas ele não aceitou, disse que não, que ele não ia perder seu tempo com isso.
E a espiritualidade só lá do mundo espiritual observando as horas passando, os anos passando, e aquele espírito não tinha nem começado a cumprir o que ele tinha programado antes de reencarnar. Já que Efraim não aceitou essa casa espírita, a boa espiritualidade movimentou para que ele ali, então, no bairro dele, perto dele, tivesse então um local que ele pudesse revelar a fé no coração. Mas quem disse que Efraim aceitou? Pois é, meus irmãos, Efraim só reclamava, dizia que estava muito cansado, que estava muito ocupado, e tudo dele era, a mente dele era viciada e exagerava tudo, mas tudo. Para ele, a chuva estava sempre gelada, o calor era sempre sufocante, e tudo para ele era muito exagerado, então ele só reclamava. Por fim, meus irmãos, embora Efraim experimentasse o desejo sagrado de realizar uma tarefa, chegou ao seu insulamento quase completo num misto de tristeza e ociosidade. Efraim, por mais que ele sentisse dentro dele que ele tinha que fazer algo, ele não fez nada nos anos da sua vida. E aqui eu quero dizer uma coisa: ele não fez nada com o que ele tinha prometido no mundo espiritual. Ele estava casado, ele tinha a casa dele, ele tinha o trabalho, ele estudou, ele fez as coisas materiais, materiais. Mas ele não dedicou nada das suas horas para desenvolver a parte espiritual que ele também programou. E meus irmãos, assim é com todos nós. Quando a gente reencarna, a gente não vem aqui apenas para poder vencer e crescer na vida material. Todos nós temos compromissos que competem à vida espiritual. Espiritual. Então, essa história, eu vou continuar ela, é um convite para todos também, nesse ponto aqui, olharmos se também estamos dedicando, talvez, as tarefas que a gente prometeu antes de reencarnar. E mesmo que não saibamos quais tarefas são essas, no fundo de nossa consciência sempre apita um alerta. A gente tem aquela intuição, a gente tem aquele desejo, a gente sabe que tem algo para cumprir, mas às vezes ignoramos isso. Mas continuando aqui a história, meus irmãos, durante anos dolorosos, Efraim se deixou levar pela ociosidade, até que chegou o dia do desencarne dele. E quando Efraim desencarnou, ele passou por um momento muito doloroso, porque ele errou sem destino, qual uma ave desesperada da sombra. Até que um dia, esgotado o cálice dos seus remorsos por tudo que ele não cumpriu na terra, ele conseguiu ouvir uma mensagem de um amigo espiritual. Então, o que aconteceu com Efraim foi o seguinte: ele desencarna, chega no mundo espiritual, ali ele percebe, aí quando ele desencarna, ele percebe que ele não aproveitou muito as horas dele no serviço ao bem, que ele não cumpriu nada que ele tinha prometido na vida espiritual, e que os anos, ele levou a vida assim, os anos vão passando, a vida vai passando, só vai vivendo, só vai vivendo. E quando ele desencarna, ele percebe o quanto isso foi prejudicial para ele. Então ele cai num remorso muito grande. E aí, nesse momento, um bom espírito vai ao encontro dele e diz o seguinte para Efraim: meu filho, não te queixes, senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades. Tudo foi colocado pela bondade do Senhor em teus caminhos, Efraim.
mas você preferistes fixar os obstáculos, as dificuldades para realizar uma tarefa. Reparastes mal tempo. A circunstância adversa, o tropeço material, a perturbação física, e todavia nunca prestastes maior atenção ao serviço real que te levará ao planeta. Esquecestes, Efraim, que o trabalho da realização divina oferece compensações que lhe são peculiares. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a realizar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões, e sim daqueles que cooperam fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais completas. Enquanto olhavas o chão duro, a enxada enferrujou-se e o seu dia passou, Efraim. Choras agora? O arrependimento é bendito, mas não remedia a dilatação. Continua retificando os desvios da atividade mental e aguarda o futuro infinito. Deus não faltará jamais a sua bondade, a sua boa vontade sincera. Essas são as palavras do benfeitor espiritual para Efraim, e eu digo sempre são palavras também para todos nós. O tempo passou, a enxada enferrujou, como ele disse. Olha o que o benfeitor diz: foram te colocados talentos, oportunidades, ferramentas, chances, pessoas, tudo no seu caminho para você cumprir o que você tinha que fazer. Mas você sempre colocava uma dificuldade. Ai, sempre colocava um empecilho. Ai, o dia, o problema, a pessoa, a situação, o lugar. E de tanto arrumar dificuldade para tudo, você não realizou nada com as horas do seu dia. Pois é, meus irmãos. Hoje eu deixo aqui essa história de Efraim para todos nós. Como estamos aproveitando os tesouros das horas em nossa vida? Todos temos uma missão para cumprir, sobretudo uma missão firmada antes de reencarnar e que não compete só à vida material, mas a ajuda ao próximo, ao desenvolvimento nosso. Como estamos aproveitando as horas da nossa vida? Hoje eu deixo aqui para nossa segunda-feira essas palavras do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco neste momento de partilha do pão do Evangelho. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.